Olá pessoal, estou de volta aqui fazendo um vídeo aqui que eu achei bem interessante. Eu tô com 3 gráficos operando, com cada um deles operando o robô triplo X, e eu coloquei aqui uma setagem que eu achei muito interessante, né? Então, como que funciona essa setagem aqui, né? A gente está normalmente acostumado a ver o robô, a ver a técnica FiMate operando a favor da tendência. Mas eu achei aqui muito interessante colocando o robô operando contra a tendência. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, nesse primeiro gráfico aqui, eu estou com o robô operando contra a tendência. Nesse segundo gráfico aqui, eu estou com o robô operando a favor da tendência, tá? E neste terceiro gráfico aqui, eu estou com o robô operando contra a tendência, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui, né? As operações contra a tendência, eu vou maximizar esse gráfico aqui para vocês verem como que é a ideia aqui, né? Então, tem as linhas dos canais, então está aqui o canal, né? E aí, cada vez eu coloco, ao invés do start ser quando o preço fechar, por exemplo, vamos supor que ele suba aqui e fechasse só acima dessa linha, eu coloco o robô para operar com o start no toque da linha, tá? Então, assim que tocar a linha, ele vai fazer uma operação, né? Então, contra a tendência, tá? Então, se o preço abriu, por exemplo, se o preço começar a descer aqui e ele tocar essa linha aqui embaixo, ele vai fazer uma compra aqui, tá? Ó, vamos ver aqui, ó, ele fez uma compra, né? E aí com um alvo bem curtinho. E aí, logo a seguir, eu já coloco o trailing stop e o break-even, né, para garantir o lucro mínimo. E aí coloquei aqui, ele saiu da operação, porque eu coloquei alguns parâmetros aqui, né? Então tá aqui, ele foi colocado aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. A ordem de proteção adicionada corretamente pelo robô. Tá aqui, é que eu sei o que aconteceu. Aqui entrou o outro robô junto aqui, né? O outro robô entrou comprando e aí as informações que apareceram aqui na aba de experts o outro robô ele entrou comprando também e aí a gente eu não consegui ler aqui o que estava aqui. Mas qual que é a ideia, né? Esse primeiro robô aqui, ele entra na operação e ele está com um alvo bem curtinho, tá? Então, ó, entrou aqui na operação, o alvo está aqui com 30 pontos de alvo, né? Aqui, e ele tem uma proteção aqui de tempo, ou seja, deu um minuto, não, ele está negativo, ele sai da operação no preço que tiver. Tá? Então foi aquilo que aconteceu aquela hora, foi uma proteção que está no robô. Depois eu mostro a setagem para vocês aqui. Esse segundo robô aqui, ele entrou na operação aqui agora a favor da tendência, né? Então é o robô normal da técnica FiMate, né? Então a diferença aqui é que eu coloquei um canal tá com 70 pontos de distância entre os canais, né? Então o preço superou aqui a distância, já entrou neste daqui, entrou a ordem de break-even, que é essa azulzinha aqui, e este último aqui que eu estou achando bem interessante, porque ele é exatamente igual a este primeiro robô aqui, com a diferença que, ao invés de colocar um gain bem curtinho, eu coloquei um gain bem longo. E aí, só que o trailing stop dele é acionado também com 30 pontos de ganho. Então, aciona o trailing stop com 30 pontos de ganho, ele já joga aqui o gain lá para cima, né? Então ele está com só um exemplo, isso aqui está 400 pontos de distância do gain e ele posiciona a ordem de break-even. E conforme o preço vai subindo, ele vai subindo também essa ordem de trailing stop, né? Desculpa, eu falei break-even não, mas é trailing stop, né? Ele vai subindo essa ordem de trailing stop aqui e vai navegando. E aí, se o preço cair e tocar aqui o nível aqui onde está essa ordem, ele sai da operação e aí recomeça de novo. E este outro robô aqui também está com a mesma parametrização. E o que é interessante, esse aqui está com uma parametrização a favor da tendência, tá? Então, o que é bem interessante aqui é o seguinte, se vocês olharem aqui, né? Então, ó, este robô aqui, ele acabou de fazer uma venda de 2 contratos. Este robô acabou de fazer uma compra de 2 contratos.
e este robô aqui ele está comprado em um contrato. Olha a posição total aqui a posição total aqui no MetaTrader. Ele está com uma posição de 1 comprado. O que significa isso? Agora sim, ele já saiu esse primeiro robô aqui, voltou a posição para 3 contratos, né? Mas se esse aqui vier aqui, se esse aqui descer, ó, ele comprou, ó, já ficaram 5 contratos aqui, tá? E aí, isso daí significa que e isso daí dentro da conta netting, tá? O que significa que a gente, nesses robôs também, a gente não precisa mudar aí, abrir uma conta Red para poder operar esses robôs, porque eles são, você consegue ter o gerenciamento de posições dele totalmente independente do lucro e do prejuízo gerado aqui pelo gerenciamento do MetaTrader, tá? Cada robô tem o seu próprio gerenciamento, né? Então aqui, ó, olha só, esse aqui o preço vai subindo, vai levando a ordem de trailing stop lá para cima, né? Então tá levando a ordem de trailing stop lá para cima. Este daqui, e percebam só, como são lucros curtos, né? Então, e a gente garante o lucro com poucos pontos de trailing quando dá 30 pontos, a gente já aciona a ordem de trailing stop, né? Então ele garante bem um lucro, né? Então ele faz essas operações e percebam que o lucro, né? Operando com 2 contratos aqui, né? Então eu coloquei esse robô para operar aqui por volta aí de umas 2h30 da tarde, então são 4h23, está com R$300 aqui. Este outro robô aqui eu coloquei umas 3h30 para operar, então aqui já está. A ideia desse robô é o seguinte, que ele demora para acertar o lado da direção, né? Mas quando ele acerta o lado, conforme eu estou mostrando aqui para vocês, né? Ele vai subindo e consegue navegar bem aí com poucos contratos, né? Fazendo pouquíssimas operações no dia, né? E tendo um lucro bem interessante, tá bom? Era isso aí por hoje, pessoal. Valeu, um abraço.